Na escola te ensinaram que Cristóvão Colombo mudou o mundo em 1492. Mas e se a frota dele tivesse simplesmente naufragado no meio do Atlântico? A verdade é que quase nada teria mudado. A Europa e a América iam se esbarrar de qualquer jeito com ou sem ele. E tem mais: o nosso continente não era nem de perto aquela selva vazia que te contaram. Pode até parecer loucura, mas é isso que a história e a ciência provam. E no vídeo de hoje, nós te explicamos o porquê. Para entender o tamanho da ruptura que teria sido provisoriamente evitada sem a chegada de Colombo em 1492, precisamos voltar ao século XV e apagar o mito da selva virgem. Durante séculos, os historiadores tradicionais europeus e os livros didáticos descreveram o Novo Mundo como uma imensa vastidão natural habitada por poucos grupos espalhados que viviam em harmonia passiva com a natureza. Mas a arqueologia moderna revela exatamente o oposto. Segundo as estimativas mais recentes, antes de 1492, as Américas abrigavam entre 40 e 100 milhões de habitantes, um número que rivaliza ou até superava toda a população da Europa Ocidental na mesma época. No México Central, por exemplo, o Império Azteca administrava uma densa população de cerca de 6 milhões de pessoas. Sua capital, Tenochtitlan, era uma metrópole formidável, construída sobre um lago. A cidade tinha aquedutos, jardins flutuantes e um sistema de muros e canais que controlavam as águas do lago. Era uma engenharia tão avançada que surpreendeu os próprios invasores europeus. Em relação às densas florestas tropicais sul-americanas, muitos historiadores antigos achavam que quase ninguém conseguia viver na Amazônia em grande número. No entanto, pesquisas recentes mostram que os povos amazônicos transformavam a própria floresta de propósito. O arqueólogo Eduardo Góes Neves, da Universidade de São Paulo e especialista na história ambiental da Amazônia, documenta em suas escavações que a região teve uma ocupação de milhares de anos e cheia de gente, responsável pela criação das terras pretas, um solo riquíssimo, criado de propósito com o acúmulo de matéria orgânica e cacos de cerâmica ao longo de cerca de 2.000 anos. Ou seja, se as caravelas afundassem no meio do Atlântico, nada disso pararia. No dia seguinte ao naufrágio, os mercados de Tenochtitlan abririam como em qualquer outro dia, e a Amazônia continuaria fabricando suas terras pretas sem fazer ideia do Ocidente do outro lado do mundo. Essas sociedades seguiriam moldando rios, montanhas e selvas. Havia também um sistema de administração complexo e bem organizado, funcionando perfeitamente sem o alfabeto fonético europeu. Nos Andes, o Império Inca gerenciava dados tributários e censos por meio dos quipus, um sistema de cordões e nós que operava como uma verdadeira engenharia de dados. Na Mesoamérica, os escribas e pintores indígenas, chamados de tlacuilos, no idioma náhuatl, registravam a história, os mitos e a astronomia em códices, uma espécie de livro dobrado em sanfona, usando uma escrita avançada que combinava símbolos e sons. Agora projete esse mundo por um século à frente, sem Colombo. O caminho mais provável seria os dois grandes impérios da época seguirem crescendo. Ao norte, os astecas, expandindo-se a partir do Vale do México. Ao sul, os incas, senhores dos Andes. No meio, os maias, já em declínio, havia tempo por causa de secas e guerras internas. Muito provavelmente acabariam absorvidos pela expansão asteca rumo ao sul. As duas potências cresceriam uma em direção à outra, até esbarrarem no único obstáculo que a geografia impõe no Istmo, o Darién, uma muralha de selva e pântano tão intransponível que até hoje nenhuma estrada a atravessa. É ali que os dois impérios traçariam uma fronteira e o continente passaria por mais um século repartido entre duas superpotências americanas. Toda essa complexa engrenagem humana, no entanto,
estava isolada do resto do mundo biológico da Eurásia há milênios. E é exatamente esse profundo isolamento genético que nos leva ao aspecto inevitável letal de um contato futuro. A ausência de Colombo teria comprado tempo para as civilizações americanas, talvez algumas décadas, mas não as salvaria. O que os condenava não era a espada europeia, era algo invisível que viajava junto com ela. Os historiadores do século XIX e início do século XX muitas vezes creditaram a queda de impérios gigantescos como o Azteca e o Inca só à superioridade militar, ao aço e à pólvora da Europa. Mas historiadores modernos, como Matthew Restall, apontam para uma realidade muito mais silenciosa e microscópica. O verdadeiro conquistador da América foram as doenças. Para entender a raiz dessa vulnerabilidade catastrófica, precisamos olhar como os dois lados do oceano produziam o próprio alimento. Na Eurásia e norte da África, ao longo de milhares de anos, as sociedades desenvolveram agricultura e criação de animais em larga escala, baseadas em grandes rebanhos domesticados. Vacas, porcos, cavalos, ovelhas e cabras viviam o tempo todo grudados no dia a dia de muita gente. Essa convivência tão próxima fez com que as doenças dos animais passassem para as pessoas. É o que se chama de zoonose, uma doença que se transmite do animal para o ser humano. Foi a partir dessa convivência milenar que surgiram vírus agressivos, como os causadores da varíola, do sarampo e da influenza. Durante inúmeras gerações, os eurasianos sofreram surtos pandêmicos severos, mas a longo prazo, os sobreviventes desenvolveram anticorpos e criaram uma imunidade coletiva. Do outro lado do Atlântico, nas Américas, as defesas do corpo eram completamente diferentes. O isolamento genético e geográfico impedia que as doenças do Velho Mundo chegassem ao continente. E, mais importante, os povos nativos americanos não tinham grandes rebanhos de animais amontoados que funcionassem como criadouros naturais de novos vírus. Antes da chegada dos europeus, não havia bois, cavalos ou porcos por aqui, apenas animais de carga lá no alto dos Andes, como as lhamas e as alpacas, que não viviam amontoados dentro das casas junto das pessoas. É isso que os historiadores chamam de população de solo virgem. Grupos que não têm nenhuma defesa contra uma doença nova e mortal. Mas, quando o contato com o Velho Mundo aconteceu, a velocidade do desastre não teve igual na história. Em poucas décadas, a população nativa de Hispaniola, atual Haiti e República Dominicana, foi reduzida a quase zero. No México Central, uma área bem mais ampla que o núcleo do Império Azteca, a tragédia foi ainda maior. Pela estimativa máxima dos historiadores Cook e Borá, a população caiu de cerca de 25 milhões no ano do contato com Hernán Cortés, em 1519, para cerca de 1,5 milhão em 1620, uma queda de quase 95%. Outros pesquisadores trabalham com números bem menores, mas mesmo as contas mais conservadoras descrevem um colapso brutal. Esse profundo desespero não ficou sem registro. Foi extensamente documentado em palavras e em desenhos pelos sábios nativos sobreviventes no Códice Florentino, uma vasta enciclopédia bilíngue em náhuatl e espanhol, compilada pelo frade Bernardino de Sahagún. Os desenhos mostravam pessoas caídas em esteiras cobertas de feridas, as mortes vistas pelos próprios olhos dos indígenas. Foi estritamente esse devastador colapso biológico interno que tornou o continente militarmente conquistável por contingentes relativamente pequenos de forasteiros. Se Colombo nunca tivesse partido, as sociedades americanas teriam mantido uma população intacta. No entanto, o adiamento não duraria para sempre, porque a própria física das rotas dos oceanos conspirava para forçar a colisão das frotas europeias com as Américas Atlânticas. Esse fôlego, porém, tinha prazo curto, e quem marcava o relógio não era nenhum navegador, era o vento. O curso das grandes navegações não dependia da iniciativa isolada ou do gênio de uma única pessoa visionária, mas se apoiava no avanço da tecnologia dos navios e nas forças brutas do oceano.
O choque entre o velho e o novo mundo não tinha como não acontecer. Era ditado pelas leis físicas e climáticas da navegação no Atlântico no final do século XV. Na mesma época, Portugal e Espanha, que então surgia, corriam para conectar a Europa aos ricos mercados de especiarias do Oceano Índico. Como o Império Otomano controlava as rotas por terra, os capitães portugueses passaram décadas descendo a costa oeste da África, procurando o caminho do mar para as Índias. Mas voltar do extremo sul da África para Portugal pela costa era quase impossível. A esquadra ia de cara contra ventos e correntes contrárias e as caravelas não davam conta. A solução, batizada de Volta do Mar, parecia o contrário do lógico. Em vez de seguir a costa, a frota se afastava da África e navegava fundo para o oeste, entrando no Atlântico aberto para pegar os ventos constantes e as correntes do Equador, formando um arco gigante no mar. E esse arco obrigatório empurrava as naus bem para o oeste, ou seja, mesmo que os navios de Colombo tivessem afundado no meio do Atlântico, o próprio funcionamento da volta do mar jogaria as frotas portuguesas direto na costa sul-americana. Imagine a cena. Uma esquadra rumo à Índia se afasta da África, faz aquele arco gigante pelo Atlântico e esbarra numa praia que não estava em mapa nenhum. Foi exatamente o que aconteceu com a esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao litoral do Brasil em abril de 1500, a caminho da Ásia. Num mundo sem Colombo, provavelmente teria sido aqui, nessa praia, que a Europa e a América se encontrariam pela primeira vez. Essa máquina de colonização já funcionava com regras combinadas de antemão, que ignoravam completamente os nativos. Antes mesmo do descobrimento oficial do território brasileiro, Portugal e Castela já haviam dividido o mundo no mapa por meio do Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494. O tratado cravou uma linha de 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, e essa linha invisível, riscada antes de qualquer europeu pisar por aqui, é o motivo de você estar me ouvindo em português e não em espanhol. Tudo a leste dela caía para Portugal, tudo a oeste para Castela. A ponta leste da América do Sul, o atual Brasil, sobrava do lado português. Sem nem conhecer o território, as duas coroas já o tinham loteado e apagado no papel os direitos das civilizações americanas que abrigavam cerca de 100 milhões de habitantes originários. A resposta tem nome e data. A China teve poder naval de sobra para cruzar oceanos muito antes da Europa e escolheu não cruzar. Entre os anos de 1405 e 1433, o imperador Yongle, da dinastia Ming, bancou um esforço naval colossal, 7 expedições marítimas monumentais, sob o comando do notável almirante e diplomata Zheng He, frotas com centenas de grandes navios de carga, os chamados navios do tesouro, percorreram os portos e rotas do Sudeste Asiático, alcançaram a Índia e avançaram até as costas da Península Arábica e da África Oriental. Nenhuma marinha europeia da época tinha o tamanho e o dinheiro das frotas de Zheng He. No entanto, o foco chinês era diferente. As expedições queriam estreitar laços com outros reinos e cobrar tributos em troca de proteção e prestígio. Não conquistar à força, bem diferente do jeito comercial e predatório de Portugal e Espanha. Mas havia um obstáculo geográfico impossível de vencer. O Oceano Pacífico tinha sistemas de ventos e correntes severos. No vasto Pacífico, atravessar de oeste para leste rumo às Américas e tentar voltar era uma missão fisicamente exaustiva. As correntes do Equador fluíam principalmente da América para a Ásia, tornando quase impossível, com as velas da época, explorar para o leste. E o tamanho do problema fica claro no calendário depois que Fernão de Magalhães e Elcano deram a primeira volta ao mundo em 1522. Ninguém duvidava mais que dava para navegar entre a América e a Ásia. Mas voltar para o leste era outra história.
As primeiras expedições fracassaram sem achar ventos de retorno, e só em 1565 o frade e navegador Andrés de Urdaneta descobriu a Tornaviagem, o sistema de ventos do Pacífico Norte que finalmente trazia um navio de volta. E faltava às próprias Américas um empurrão que a Eurásia tinha de graça, a própria forma do continente. É um argumento do geógrafo Jared Diamond, influente, embora contestado por parte dos historiadores. Diamond observa que a Eurásia se estende deitada no sentido leste-oeste, dentro de uma mesma faixa de clima. Um cultivo ou um animal domesticado podia se espalhar por milhares de quilômetros sem mudar de estação. Já as Américas se estendem em pé no sentido norte-sul, cruzando climas radicalmente diferentes. O Peru mexicano, por exemplo, nunca chegou aos Andes, e a batata e a lhama dos Andes nunca subiram ao México. Com os animais e as tecnologias se espalhando menos, sobrava menos riqueza extra para bancar grandes navegações. Por isso, o empurrão para o encontro viria sempre do lado Atlântico, o europeu. Você acabou de entender por que esse encontro inevitável só poderia ter partido da Europa. Então já aproveita para deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, porque na próxima parte eu vou te mostrar por que essa colisão de mundos já estava começando a acontecer muito antes do que a gente imaginava. E aqui está a virada. O encontro não era apenas uma certeza no futuro. Suas bordas já estavam sendo tocadas, longe dos holofotes das grandes coroas, por gente movida por algo bem mais simples do que glória ou ouro: peixe. Havia uma procura enorme por peixe na Europa medieval e renascentista. As regras religiosas da Igreja Católica proibiam carne vermelha em cerca de 130 dias por ano. Somado a uma população que crescia sem parar, isso fez o peixe começar a faltar nos mares europeus. Movidos por essa pressão, bravos pescadores bascos e marinheiros do porto inglês de Bristol começaram a se aventurar cada vez mais longe nos mares congelados, ao sul da Groenlândia e da Islândia. Há sinais de que os pescadores de Bristol já se aventuravam nos anos anteriores de 1492 por águas que não apareciam em mapa nenhum, provavelmente os mares ricos em peixe da Terra Nova, guardando segredo dessas rotas para não dividir o lucro com ninguém. É uma hipótese ainda discutida. O que não é hipótese é o que veio logo depois. A partir do início do século XVI, frotas bascas e de vários portos cruzavam o Atlântico em peso atrás do bacalhau e da baleia da costa do atual Canadá. Com ou sem Colombo, o Atlântico seria cruzado e o continente encontrado. Atrase o relógio do encontro em 30 ou 50 anos. Agora imagine que ele cai nas mãos de pescadores bascos ou da Armada de Cabral, não de Colombo. Duas coisas mudam e uma não muda. A primeira é o jogo de poder entre os países. A Espanha não teria construído tão rápido seu colossal império, enriquecido com a prata arrancada das minas da América, o que poderia ter mudado a balança de poder na Europa daquela época, favorecendo Portugal, França ou Inglaterra na divisão do continente. A segunda é o jeito como os povos iam se misturar, que seguiria a própria lógica, não importava a bandeira do navio que chegasse. O antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, um dos maiores estudiosos do pensamento dos povos indígenas, mostra como as sociedades tupi-guaranis do litoral, que não tinham governos centralizados e rígidos como os dos Andes, viviam numa teia mutável de alianças e guerras, e logo absorveriam ou expulsariam qualquer europeu que chegasse no século XVI. E essa mistura deixaria marcas que sobreviveriam por séculos. O caso mais claro é o Paraguai, nascido de uma união entre exploradores espanhóis e mulheres guaranis. O único país das Américas onde uma língua indígena, o Guarani, é falada pela maioria da população até hoje. Mas no campo das doenças, a tragédia não teria sido evitada. O efeito do solo virgem continuaria exatamente o mesmo.
Faltava aos povos americanos a imunidade que os europeus levaram milênios para construir, convivendo com vacas, cavalos e porcos. Sem ela, as mesmas ondas de varíola e sarampo varreriam o continente do mesmo jeito. A troca de 1492 mudou a dieta do mundo inteiro nos dois sentidos. Da América partiram a batata, o milho, o tomate e o cacau. A batata e o milho acabaram com fomes que castigavam a Europa e a África de tempos em tempos. No sentido contrário, vieram o trigo, o café, a cana-de-açúcar e os grandes rebanhos, gado, cavalo, porco. E a troca teve um lado sombrio. Junto com os germes que devastaram as Américas, o Novo Mundo provavelmente mandou de volta a sífilis. Segundo a explicação mais aceita, a doença explodiu na Europa logo depois de 1492. O contágio viajou nas duas direções. Em troca de tudo isso, as civilizações nativas foram esmagadas pela violência da colonização. Um choque que não foi planejado por nenhum navegador sonhador, mas que era o resultado inevitável de continentes voltando a se conectar depois de 12 mil anos separados. O Brasil é o único país de língua portuguesa do continente americano, quinto maior do mundo em território, com uma única bandeira para cobrir 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas a verdade é que quase nada disso era inevitável. Em vários momentos da nossa história, outras potências chegaram muito perto de mudar essa rota. No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar 10 cenários reais em que o Brasil quase foi colonizado por outro país. Antes de Cristóvão Colombo, antes de Pedro Álvares Cabral, antes de qualquer expedição ibérica, os vikings já tinham pisado nas Américas. A ciência confirmou isso usando datação por carbono e por anéis de árvores. Lá no Canadá, no extremo norte da ilha de Terra Nova, existe um sítio arqueológico chamado L'Anse-aux-Meadows, que foi ocupado por nórdicos por volta do ano 1021, quase 500 anos antes de Colombo. O assentamento durou pouco, era pequeno, servia de base de exploração e reparo de barcos, e foi abandonado depois de alguns anos. Os vikings simplesmente recuaram. Mas é o único ponto comprovado de contato europeu com o continente americano antes de 1492. E se aquele grupo não tivesse recuado? E se tivesse continuado a descer a costa por milhares de quilômetros em direção ao sul, atrás de territórios mais quentes e produtivos? Não há registro arqueológico de presença nórdica no Brasil, mas a geografia permitia a rota. Os vikings já navegavam até o Mediterrâneo, já tinham chegado a Constantinopla pelos rios da Europa Oriental e já tinham fundado colônias na Islândia e na Groenlândia. Se a expansão nórdica nas Américas tivesse continuado em vez de ser interrompida, o primeiro contato europeu com o nosso litoral poderia ter ocorrido séculos antes de 1500. Em um mundo sem Igreja Católica como árbitro, sem Tratado de Tordesilhas, sem Império Português, um Brasil viking não teria nem nome de Brasil. A Inglaterra não tentou montar uma colônia formal no Brasil, como Portugal fez. A estratégia era outra: invadir, saquear e construir postos comerciais. E os registros são oficiais. Em dezembro de 1591, o corsário inglês Thomas Cavendish desembarcou em Santos durante a missa de Natal. Saqueou armazéns, navios ancorados e casas. Ficou acampado na vila por 2 meses. 4 anos depois, em 1595, James Lancaster atacou Recife com uma frota de 15 navios e centenas de homens, e encontrou a defesa fraca, ocupou o porto por quase 1 mês
e voltou para a Inglaterra com porões cheios de açúcar, pau-brasil, algodão e mercadorias saqueadas de navios portugueses. Esses ataques não eram pirataria solta. Os corsários tinham cartas régias, ou seja, uma autorização oficial da própria Rainha Elizabeth I da Inglaterra para operar contra Portugal e Espanha. Era política da coroa inglesa disfarçada de coisa de particular, uma forma de contestar na prática o Tratado de Tordesilhas que a Inglaterra nunca reconheceu. Mapas portugueses de 1629 e 1640 registram a existência de uma fortaleza inglesa no delta do Amazonas, com posto de troca operando há décadas, vendendo madeira, tabaco, algodão e urucum para o mercado europeu. Os portugueses tomaram esse forte à força. Se a Inglaterra tivesse transformado essa presença em projeto colonial sustentado, o norte brasileiro poderia ter virado uma extensão das colônias caribenhas inglesas. Inglês na Amazônia, comércio voltado para Londres, grandes fazendas de exploração no modelo da Jamaica e de Belize. Hoje, a Jamaica é independente, mas mantém o inglês como língua oficial e fortes laços com o Reino Unido e a comunidade britânica. Aplicar isso em toda a Amazônia teria criado um norte brasileiro de língua inglesa, separado culturalmente e politicamente do resto do país. Um cenário plausível e que só não aconteceu porque a Inglaterra estava ocupada demais consolidando a América do Norte. Existe uma cidade no Brasil cuja origem é oficialmente francesa e o nome dela conta a história. São Luís, em homenagem ao rei Luís XIII da França. Em 8 de dezembro de 1612, uma expedição comandada por Daniel de la Toche desembarcou na ilha onde hoje fica a capital do Maranhão. Construíram uma fortaleza, batizaram a terra de França Equinocial, uma referência à linha do Equador que passa bem ali perto, e firmaram aliança militar com os indígenas tupinambás, hostis aos portugueses. A colônia durou 3 anos. Em 1614, tropas portuguesas vindas de Pernambuco venceram os franceses na Batalha de Guaxenduba. A rendição final e a expulsão definitiva vieram no ano seguinte, em 1615. São Luís voltou para o domínio português, mas o nome francês ficou. Esse foi o segundo grande projeto colonial francês no Brasil e o mais ambicioso. Daniel de la Toche tinha apoio direto da corte, recursos militares e a intenção declarada de fundar uma colônia permanente no norte do continente. Se a França Equinocial tivesse resistido ao contra-ataque português, o desfecho seria provavelmente parecido com o que aconteceu com a Guiana Francesa, que existe até hoje, do nosso lado do mapa. Todo o atual Maranhão, parte do Pará e talvez do Piauí, poderiam ter formado um território francês equatorial, língua oficial em francês, capital ainda hoje conectada a Paris, no hemisfério sul. Antes do Maranhão, a França já tinha tentado. E o palco foi a Baía de Guanabara. Em 10 de novembro de 1555, 3 navios franceses comandados pelo vice-almirante Nicolas Durand Villegagnon ancorou dentro da baía. O projeto era grande, tinha apoio do rei Henrique II da França, do almirante Gaspard de Coligny e financiamento de comerciantes e donos de navios. A intenção era fundar uma colônia permanente chamada França Antártica para concorrer com Portugal e abrir uma base francesa nos trópicos. Os franceses construíram um forte na ilha onde hoje fica a Escola Naval, a ilha de Velagnon. Por 12 anos resistiram na região. O forte principal caiu em 1560, mas a luta se estendeu até 1567 com o apoio tamoio.
Em 1567, tropas portuguesas comandadas por Estácio de Sá, que morreu em combate, e reforçadas por seu tio Mendes Sá, expulsaram o último reduto francês após anos de combate. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565 com base militar portuguesa para expulsar os franceses. Estácio de Sá não criou o Rio porque achou bonito, criou para reconquistar o território. Sem a França Antártica, talvez a cidade do Rio nem existisse, pelo menos daquela forma, naquele momento. Imagina só, se Villagagnon tivesse vencido em vez de perder, a Baía de Guanabara seria francesa. A região poderia ter virado o equivalente sul-americano do Quebec, uma área francófona dentro de um continente colonizado por outras potências. Entre 1630 e 1654, durante 24 anos, uma fatia enorme do Brasil foi oficialmente um território da Companhia das Índias Ocidentais Holandesa, que era uma empresa enorme da época, com exército próprio e poderes que hoje a gente nem imagina. E o que aconteceu nesse período é talvez o cenário alternativo mais documentado da nossa história colonial. A invasão começou pelo Porto de Olinda, em fevereiro de 1630. Em pouco tempo, os holandeses dominavam o que hoje seria Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e ainda parte da Bahia do Piauí e do Maranhão. A capital virou Recife. E em 1634 chegou o homem que mudou a história dessa colônia, João Maurício de Nassau. Sob o governo de Nassau, Recife virou, do que dizem os historiadores, a primeira cidade das Américas onde 3 religiões conviviam legalmente: judeus, sefarditas, católicos romanos e calvinistas, todos com direito de prática religiosa. Em 1636 foi fundada ali a Kahal Zur Israel, a primeira sinagoga das Américas. Nassau levou artistas, cartógrafos, naturalistas. As pinturas de Franz Post e Albert Eichhut, feitas em Pernambuco naquela época, são até hoje a documentação mais detalhada da flora e fauna brasileira do século XVII. Pensa bem, isso foi no século XVII. Décadas antes da Revolução Francesa, antes do conceito moderno de direitos humanos, antes da tolerância religiosa virar lei na maioria dos países, Recife já fazia. E a gente perdeu. Em 1654, depois da insurreição pernambucana, os holandeses foram expulsos. Um pequeno grupo de 23 judeus de Recife migrou para o norte e ajudou a fundar a primeira comunidade judaica de uma cidade chamada, na época, Nova Amsterdã. Hoje, essa cidade se chama New York. Se a Holanda tivesse mantido o controle, o cenário mais provável seria parecido com o do Suriname, vizinho do Brasil, aqui do nosso lado do mapa, país de língua holandesa, independência tardia em 1975 e fortes laços com a Europa do Norte. Pernambuco e outros estados ocupados poderiam ter virado um país separado, falando holandês, encravado no meio da costa brasileira. Deixa eu adivinhar. Tá gostando do vídeo, mas esqueceu de deixar o like e se inscrever aqui no canal, não é? Acontece. Aperta no 2 agora, vai. E o número 1 ainda está por vir. Explica tudo. Existe um período da história brasileira em que e se a Espanha tivesse colonizado? Não é hipótese, é fato, viu? Bem real. Entre 1580 e 1640, por 60 anos, o Brasil foi oficialmente território da coroa espanhola. A história foi a seguinte: em 1578, o rei português Dom Sebastião morreu na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, sem deixar herdeiros. A coroa portuguesa ficou em disputa e quem venceu foi Filipe II de Espanha, que reivindicou o trono porque sua mãe era portuguesa. A partir de 1580, Portugal e Espanha foram governados pela mesma coroa. É o que se chama de União Ibérica. Para o Brasil, isso significou estar durante 6 décadas sob administração espanhola. O que mudou na prática? A divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas perdeu sentido temporário.
Os colonos podiam avançar por terras que antes eram espanholas. É nesse período que as bandeiras paulistas começam a ir cada vez mais para o interior. É nesse período que se forma boa parte da fronteira oeste do que hoje é o Brasil. E foi durante a União Ibérica que os holandeses invadiram, porque a Holanda estava em guerra com a Espanha. Atacar o Brasil era atacar Madrid, não Lisboa. Em 1640, a chamada Restauração Portuguesa devolveu o trono a uma dinastia portuguesa, a dos Bragança, e o Brasil voltou para Portugal. Se a restauração tivesse falhado, e ela quase falhou, o Brasil teria seguido como possessão espanhola e teria provavelmente fragmentado da mesma forma que toda a América espanhola fragmentou. Em 25 de julho de 1824, 39 imigrantes alemães desembarcaram em uma pequena vila no Rio Grande do Sul. A vila se chamava São Leopoldo e aquela chegada não foi turismo, foi um projeto colonial brasileiro. O imperador Dom Pedro I tinha decretado a fundação da colônia poucos meses antes. O objetivo declarado nos documentos do Arquivo Nacional era duplo: povoar a fronteira sul para conter os vizinhos espanhóis e recrutar soldados mercenários para o exército brasileiro, já que o Brasil tinha acabado de ficar independente e precisava de tropas profissionais. O sul brasileiro, naquela época, era território disputado, com presença militar uruguaia, argentina e portuguesa. Em 1824 e 1969, segundo o IBGE, entraram no Brasil 250 mil imigrantes alemães. Eles formaram cidades inteiras. São Leopoldo cresceu de 126 habitantes em 1824 para mais de 5 mil em 1830. E uma característica importante: por décadas, em muitas dessas cidades do sul, o alemão era a língua oficial das escolas, das igrejas, dos jornais. O português era a segunda língua. Isso só mudou na marra nos anos 1930, quando o governo Getúlio Vargas forçou a chamada campanha de nacionalização. Falar alemão em escolas passou a ser proibido. Jornais em alemão foram fechados. Pense nesse cenário. Se essa colonização tivesse permanecido autônoma, sem repressão linguística, o sul do Brasil poderia hoje ser uma região culturalmente germânica dentro de um país lusofono. Em alguns vales do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, essa identidade ainda existe. Em 29 de novembro de 1807, a frota da Marinha Portuguesa zarpou de Lisboa rumo ao Brasil. A bordo, a família real inteira. O príncipe regente Dom João, a corte, os ministros, os arquivos do reino. As estimativas dizem que entre 10 e 15 mil pessoas atravessaram o Atlântico naquela travessia. A escolta foi inglesa. Navios da Marinha Britânica conduziram a frota portuguesa pelo oceano. Nenhuma outra monarquia europeia em toda a história colonial das Américas jamais transferiu sua sede para uma colônia. Apenas Portugal. E só fez isso porque a Inglaterra escoltou. A Grã-Bretanha estava em guerra com a França de Napoleão Bonaparte. Essa travessia atendia a um grande interesse britânico: garantir que Portugal não caísse nas mãos dos franceses e abrir os portos brasileiros ao comércio inglês, o que de fato aconteceu com a Carta Régia de 1808. Mas a Grã-Bretanha tinha capacidade militar para impor outras condições. Poderia ter exigido a cessão do Brasil, poderia ter desviado a frota para Londres. Não fez. Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia e foi elevado à categoria de reino, com o mesmo status de Portugal. Em 1822, declarou independência sob um príncipe português, sem guerras, de proporções continentais, sem fragmentação. Se a Inglaterra tivesse exigido o território brasileiro como pagamento pela escolta, ou se a coroa tivesse fugido para outro destino,
O Brasil teria sido dividido entre potências europeias na primeira metade do século XIX. A nossa unidade territorial passa, em boa parte, por essa escolha britânica em 1807. Existe um livro inteiro sobre esse tema, 1808, do Laurentino Gomes. Para quem quer mergulhar mais fundo no tema, ele conta tudo no ritmo de um romance. Para saber mais, é simples, é só clicar aqui no card, na tela ou no link na descrição. Voltando 300 anos no tempo, antes de qualquer europeu pisar no litoral, o território que hoje chamamos de Brasil já estava ocupado e a escala era bem grande. Estudos baseados em registros do IBGE e em pesquisas demográficas históricas estimam entre 2 e 5 milhões de pessoas vivendo aqui em 1500, distribuídas em centenas de etnias com mais de 1.000 línguas faladas. Os tupinambás, sozinhos, somavam cerca de 100.000 pessoas ao longo da costa. E havia organização política. A Confederação dos Tamoios, liderada principalmente pelo cacique Cunhambébé, entre 1554 e 1567, reuniu aldeias indígenas desde o Vale do Paraíba Paulista até o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. Foi uma aliança militar que enfrentou a expansão portuguesa por mais de uma década, com batalhas que envolveram milhares de combates. A população europeia de Portugal, na mesma época, segundo registros históricos, é estimada em aproximadamente 1 milhão de pessoas. Havia mais gente vivendo no território que hoje é o Brasil do que em toda a metrópole que veio colonizá-lo. Claro que imaginar um Brasil sem nenhum colonizador é só um exercício de imaginação, mas cedo ou mais tarde, alguma potência europeia ia acabar batendo aqui. A questão é o que esse território era antes da chegada, e o que era, segundo os dados disponíveis, não era um vazio demográfico nem um continente de pequenos grupos isolados. Era uma rede de sociedades organizadas, com agricultura, comércio entre tribos, sistemas políticos próprios e capacidade de coalizão militar regional. Ou seja, esquece a imagem de livro escolar do indígena isolado e sem organização. A colonização em qualquer cenário teria encontrado resistência muito maior do que costuma se ensinar. No dia 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, 2 reinos assinaram um tratado que dividia o planeta inteiro em 2 metades. De um lado Portugal, do outro Espanha. A linha imaginária ficava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Tudo a leste era português, tudo a oeste era espanhol. Sem essa linha, o Brasil teria sido espanhol. A geografia da costa, a proximidade com as colônias espanholas do Caribe, a direção dos ventos, tudo apontava para isso. O Tratado de Tordesilhas foi negociado direto entre Portugal e Castela, contrariando uma bula anterior do Papa Alexandre VI, que dividia o mundo de forma diferente e baseado em cálculos rudimentares que nem descreviam direito o mundo da época. A América Espanhola se fragmentou em 18 países independentes, do México à Argentina. A América Portuguesa não, continuou um país só, do tamanho continental, falando uma língua só. Se os ingleses tivessem ocupado, teríamos virado um arquipélago de colônia como o Caribe. Se a França Antártica no Rio e a França Equinocial no Maranhão tivessem vencido, teríamos virado 2 ou 3 territórios francofonos separados. Se os holandeses tivessem mantido o Nordeste, ele teria virado uma colônia independente do resto. E se a União Ibérica não tivesse acabado em 1640, teríamos seguido o destino fragmentado da América Espanhola. Em quase todos os "e se" possíveis, o Brasil não existe como existe. A unidade continental do Brasil, esses 8,5 milhões de quilômetros quadrados onde se fala uma língua só, não é o resultado natural da colonização, é a exceção mais improvável de todas. Tudo começou com uma linha desenhada num pergaminho em 1494 por homens que não tinham ideia do tamanho do mundo que estavam dividindo.
Em 1939, ninguém apostava no Brasil. A piada da época dizia que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Mas apenas 3 anos depois, o país viu mais de 600 civis serem mortos em ataques no nosso próprio litoral. Declarou guerra ao eixo e mandou 25 mil soldados para combater na Itália. Hoje, o nosso Top 10 traz os capítulos que ficaram de fora do que você aprendeu sobre o Brasil na maior guerra da história da humanidade. No final dos anos 30, o Brasil de Getúlio Vargas era um país com um pé em dois mundos. De um lado, mantinha relações comerciais intensas com a Alemanha, que tinha se tornado o segundo maior parceiro comercial brasileiro, atrás só dos Estados Unidos. De outro, Vargas tinha implantado em 1937 o Estado Novo, um regime autoritário que concentrou nele os poderes executivo e legislativo, censurou a imprensa e perseguiu opositores. Documentos do Arquivo Nacional mostram a cordialidade entre os dois governos. Em carta de 1938, Vargas chamou Hitler de grande e bom amigo e falou das relações de boa amizade felizmente existente entre os dois países. No aniversário de 52 anos do ditador alemão, em 1941, Vargas enviou um telegrama de felicitações. A diplomacia brasileira chamava isso de equidistância pragmática, traduzindo, era ficar perto dos dois lados, sem se comprometer com nenhum e arrancar vantagem econômica de ambos. Era uma estratégia que funcionava enquanto a guerra parecia distante no horizonte. Nesse cenário, a ideia de o Brasil pegar em armas contra a Alemanha soava absurda. Para piorar, o nosso exército era pequeno, mal equipado e ainda dependia de treinamento de franceses. Diplomatas estrangeiros riam da ideia. E foi nesse contexto que nasceu o ditado que ia marcar o resto da história. Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar naquela guerra. Quando o Japão dominou os seringais do Sudeste Asiático em 1942, o mundo aliado ficou sem borracha. E a borracha era matéria-prima essencial: pneus, botas, vedação de armas, isolamento elétrico. Sem ela, a guerra parava. Os olhos do mundo se voltaram para a única grande reserva ainda disponível, a Amazônia brasileira. O governo Vargas firmou os chamados Acordos de Washington com os Estados Unidos e criou o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SEMTA, SEMTA. A missão? Levar mão de obra para os seringais. A campanha de recrutamento foi feita principalmente no Nordeste, em meio à seca de 1942, e prometia bons salários, terras, casa e retorno garantido depois da guerra. Cerca de 60 mil nordestinos aceitaram. Receberam o apelido de soldados da borracha. A realidade que encontraram, segundo o próprio Arquivo Nacional, foi outra. Mal chegavam, já estavam endividados pelo custo do transporte. O pagamento vinha em fichas que só serviam no barracão do dono do seringal. Os trabalhadores não podiam sair antes de quitar a dívida, uma dívida que nunca acabava. Malária, beriberi, febre amarela, ataques de animais e isolamento mataram milhares. Estimativas históricas apontam que pelo menos metade dos recrutados morreu no esforço da Amazônia, mais do que o número de baixas da Força Expedicionária Brasileira na Itália. A indenização aos sobreviventes só foi regulamentada em 1988 pela Constituição e ampliada em 2014. Muitos morreram esperando.
Em fevereiro de 1942, o submarino alemão U-432 afundou o cargueiro Buarque na costa dos Estados Unidos. Foi o primeiro de uma série. Entre fevereiro e meados de agosto, 17 navios mercantes brasileiros foram torpedeados no Atlântico. O ponto mais sangrento veio entre 15 e 19 de agosto de 1942. Um único submarino, o U-507, afundou 5 navios brasileiros no curto trecho entre Sergipe e Bahia. O Baepende, o Araraquara, o Aníbal Benévolo, o Itagiba e o Arará. O saldo, segundo a Marinha do Brasil, passou de 600 civis mortos em poucos dias. Famílias inteiras, mulheres, crianças. Os corpos chegavam às praias do Nordeste e estampavam os jornais. A população, principalmente no Rio de Janeiro e em Salvador, foi para as ruas exigindo resposta. Em 22 de agosto de 1942, Vargas reuniu o Ministério no Palácio Guanabara. Saiu uma nota informando o que todo mundo já sentia. O Brasil tinha sido atacado pelos países do Eixo. Em 31 de agosto daquele ano, o Brasil finalmente oficializou o estado de guerra em todo o território nacional. O Brasil entrou no conflito não como cálculo geopolítico frio, mas como reação a um ataque direto contra navios civis no nosso próprio litoral. Esse é um ponto que a maioria dos brasileiros nunca ouviu na escola. A entrada na guerra foi defensiva e o preço inicial foi pago por civis sem nenhuma ligação militar. Já em março de 1942, antes mesmo da declaração de guerra, Vargas decretou o confisco dos bens de cidadãos alemães, italianos e japoneses residentes no Brasil. Eles foram classificados como súditos do Eixo e tratados como ameaça à segurança nacional. Em poucos meses, o governo proibiu falar alemão, italiano e japonês em público. Escolas comunitárias dessas colônias foram fechadas, jornais em língua estrangeira suspensos. Era proibido cantar, rezar ou conversar nesses idiomas em locais públicos. Em colônias do sul do país, muitos imigrantes idosos que não falavam português simplesmente ficaram mudos. Não tinham como se comunicar com ninguém. Foram criados campos de internamento. Oficialmente, eram 12, espalhados por estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Pernambuco. Pesquisas acadêmicas posteriores apontam que, na prática, chegaram a 31 instalações, incluindo prédios prisionais reaproveitados e antigas escolas. Para lá foram enviados estrangeiros suspeitos, tripulações de navios capturados e, em alguns casos, brasileiros descendentes de imigrantes. Foi nesse clima que clubes de futebol mudaram de nome para fugir da perseguição. Palestra Itália de São Paulo virou Palmeiras. Palestra Itália de Belo Horizonte virou Cruzeiro. A pressão sobre a colônia japonesa foi particularmente dura. Desde 1939, leis brasileiras já restringiam a imigração nipônica e, durante a guerra, o termo racista perigo amarelo passou a aparecer com frequência nos jornais da época. Enquanto mandava soldados para combater o nazifascismo na Europa, o governo Vargas era autoritário com os civis dentro do próprio país. Essa contradição vai voltar a aparecer nos próximos tópicos. Aguarde. Olha para o mapa. Pega o ponto da América do Sul mais próximo da África. É Natal, no Rio Grande do Norte. A distância em linha reta até Dakar, no Senegal, é de pouco mais de 3.000 quilômetros, a menor travessia aérea possível entre dois continentes. Em 2 de março de 1942, Vargas autorizou que os Estados Unidos transformassem um antigo campo de pouso em Parnamirim, na região metropolitana de Natal,
numa grande base aérea aliada. Em pouco mais de um ano, Parnamirim Field, o campo de Parnamirim, se tornou a maior instalação militar norte-americana fora dos Estados Unidos. E agora presta atenção no número. No auge da operação, entre 1943 e 1944, Parnamirim chegou a registrar uma decolagem ou pouso a cada 3 minutos. Era um dos aeroportos mais movimentados do mundo naquele momento, em pleno Nordeste brasileiro. De lá saíam aviões carregados de soldados, munição, combustível, peças de reposição e suprimento médico. Tudo isso atravessava o Atlântico Sul para abastecer as campanhas aliadas no norte da África e depois na Itália. Sem Parnamirim, o desembarque aliado na Sicília em 1943 e o avanço pela Itália teriam sido brutalmente mais lentos. Os americanos apelidaram o lugar de Trampolim da Vitória. O nome ficou. Hoje, parte daquele complexo ainda funciona como base aérea de Natal da Força Aérea Brasileira. Olha para o mapa de novo. Aquele pontinho era, naquele momento, um dos lugares mais importantes do planeta Terra. Em janeiro de 1943, Franklin Roosevelt e Winston Churchill se encontraram em Casablanca, no Marrocos, para decidir os próximos passos dos aliados. No caminho de volta para Washington, Roosevelt fez uma escala em Natal. Era a primeira vez que um presidente norte-americano em exercício pisava no Nordeste brasileiro. No dia 28 de janeiro de 1943, Vargas e Roosevelt se encontraram na chamada Conferência do Potengi, nome que vem do rio próximo. A reunião principal aconteceu a bordo do USS Humboldt, navio americano de apoio de hidroaviões atracado no rio Potengi. Nas visitas às bases militares, os dois presidentes percorreram a região juntos num carro conversível, naquelas imagens em preto e branco que ficaram famosas. Da conversa saíram 3 decisões grandes. A primeira, o uso integral das bases brasileiras pelas forças aliadas, como Parnamirim, no centro. A segunda, mais dinheiro americano para impulsionar a nossa indústria pesada dentro dos acordos de Washington, incluindo a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. A terceira, o compromisso brasileiro de mandar tropas terrestres para combater na Europa. Essa terceira decisão é o ponto em que a piada da cobra que nunca fumaria começou a virar plano concreto. 7 meses depois, em agosto de 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Veterano, novato, recruta, improvisado, não importava. A partir dali, o Brasil ia mandar gente para morrer e matar do outro lado do Atlântico. No final de 1943, o governo finalmente criou o quadro de enfermeiras da reserva do Exército. As exigências: ser brasileira nata, solteira ou viúva, ter entre 22 e 45 anos e formação prévia em enfermagem. Foram selecionadas 67 mulheres para integrar o Serviço de Saúde da Força Expedicionária Brasileira. Outras 6 foram para a Força Aérea Brasileira, formando um quadro paralelo. As 73 passaram por treinamento militar de emergência no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, e foram nomeadas segundo-tenentes lá mesmo, já na zona de guerra, pelo general Mascarenhas de Moraes. Foram as primeiras mulheres a entrar no serviço ativo das Forças Armadas Brasileiras. Na Itália, foram lotadas em hospitais de campanha próximos ao fronte, em cidades como Pisa, Pistoia e Livorno. Operavam sob bombardeio, em barracas montadas em meio à lama no inverno italiano, atendendo soldados brasileiros, soldados aliados e prisioneiros alemães feridos. Algumas trabalharam em transporte aéreo, viajando em aviões de evacuação médica. Quando a guerra acabou, voltaram para o Brasil e foram dispensadas.
o quadro de enfermeiras da reserva foi extinto e elas perderam o vínculo militar. Algumas só conseguiram reconhecimento oficial como veteranas décadas depois. E mesmo assim, só por causa de leis específicas que vieram bem mais tarde. A presença dessas 73 mulheres não foi um detalhe simbólico, foi um marco institucional. E demorou mais de 3 décadas para que mulheres voltassem a entrar no serviço ativo das Forças Armadas no Brasil. Essa história das 73 tenentes é só uma das milhares que ficaram de fora dos livros didáticos. Se você quer conhecer o Brasil de verdade, desde o descobrimento até hoje, em uma obra só, o livro Brasil, uma biografia é a melhor pedida. Aperta aqui no card agora, se você gosta de informação de verdade, e não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição. Se eu fosse você, fazer isso é agora mesmo. A Guerra do Brasil na Europa tem cara de Força Expedicionária Brasileira. Mas a Guerra Brasileira, mais constante, mais longa e com mais mortos, aconteceu no mar. Em 5 de outubro de 1942, foi criada a Força Naval do Nordeste, com sede em Recife, operando em conjunto com a 4ª Esquadra Norte-Americana. A missão: escoltar comboios mercantes, proteger o tráfego marítimo no Atlântico Sul e caçar submarinos do eixo. Os números, segundo a própria Marinha do Brasil, são pesados. Em pouco mais de 2 anos e meio de operação, a Força Naval do Nordeste escoltou 575 comboios com 3.164 navios mercantes, incluindo o transporte da própria Força Expedicionária Brasileira até Gibraltar. Realizou 66 ataques contra submarinos do eixo, com 12 deles registrados como danificados ou afundados em águas próximas ao litoral brasileiro. A frota era uma verdadeira mistura: cruzadores antigos, caças, submarinos e até navios de mineração adaptados para a guerra. Muita coisa fornecida pelos Estados Unidos pelo Lend-Lease, o programa americano de empréstimo militar aos aliados. Pouca coisa de fabricação brasileira. A maior perda foi o cruzador Bahia, afundado em 4 de julho de 1945, já no fim da guerra no Atlântico. Não foi torpedo nem combate, foi acidente em exercício de tiro. Uma rajada de metralhadora atingiu cargas de profundidade na popa e o navio afundou em minutos. Morreram 333 tripulantes brasileiros. Foi a maior tragédia da história da Marinha do Brasil em toda a Segunda Guerra Mundial. Quase ninguém conhece esses números hoje. A imagem que ficou foi a do Pracinha, em Monte Castelo. Mas a guerra mais constante do Brasil, dia após dia, foi a guerra de quem patrulhava o mar. Em dezembro de 1943, nascia o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Comandante, o então Major Nero Moura. A aeronave, o caça norte-americano P-47 Thunderbolt, um dos mais robustos da guerra. O grupo foi treinado em Água Dulce, no Panamá, e depois nos Estados Unidos. Durante a viagem para a Itália, os pilotos batizaram o esquadrão com o brado de guerra que ficou eternizado: Sentapua, uma expressão coloquial brasileira que quer dizer, mais ou menos, vai com tudo. Em 11 de novembro de 1944, o primeiro grupo voou sua primeira missão independente partindo de Tarquínia, na Itália Central, e integrando o 350º Fighter Group das Forças Norte-Americanas. E os números que eles alcançaram são impressionantes. Em pouco mais de 7 meses de operação, segundo a Força Aérea Brasileira, o esquadrão realizou 445 missões e 2.550 saídas de combate. Foi responsável no setor onde atuou pela destruição de 85% dos depósitos de munição alemães, 36% dos depósitos de combustível e cerca de 15% dos veículos motorizados inimigos. Em um único dia, 22 de abril de 1945, completou 44 missões de guerra,
recorde da participação aérea brasileira no conflito. O preço foi alto. Dos 48 pilotos que entraram em combate, 22 foram mortos, capturados ou feridos em ação. 4 décadas depois, em 1986, o primeiro grupo recebeu a citação presidencial da Unidade dos Estados Unidos. Foi a terceira unidade militar de fora das Forças Armadas norte-americanas em toda a história a receber essa condecoração. Volta lá no começo do vídeo. Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Quando a Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália, em julho de 1944, os soldados adotaram justamente isso como símbolo: uma cobra verde fumando cachimbo, bordada nos uniformes. Em resposta direta à piada que rodava o Brasil havia anos. Eles tinham vindo provar que sim, a cobra fumou. O símbolo foi testado em novembro de 1944 em Monte Castelo. Era uma montanha estratégica no norte da Itália, dominada pelos alemães. Posição elevada, sobre os Apeninos, com trincheiras, bunkers e campos minados, coberta pela artilharia de montes vizinhos. Os aliados, incluindo a FEB, atacaram, falharam, atacaram de novo, falharam de novo. 4 tentativas frustradas, com baixas brasileiras pesadas. Na quinta tentativa, em 21 de fevereiro de 1945, ataque coordenado, tropas norte-americanas tomando o Monte della Torazia e 3 batalhões brasileiros subindo o Monte Castelo por 3 direções diferentes. Às 5h30 da tarde, as tropas brasileiras alcançaram o cume. O Monte Castelo caiu. Foram 478 baixas brasileiras no conjunto da operação, entre mortos, feridos e desaparecidos. 103 só no assalto final. A campanha continuou. Castelnuovo, Montese, Collecchio e, no fim de abril de 1945, com a Alemanha desmoronando, a Força Expedicionária Brasileira cercou em Fornovo di Taro, no norte da Itália, a 148ª Divisão de Infantaria do Exército Alemão, mais elementos da 90ª Divisão Panzergrenadier e remanescentes da Divisão Italiana Bersaglieri. Em 29 de abril de 1945, a FEB aceitou a rendição. Quase 15.000 soldados, 4.000 cavalos, 80 canhões, 1.500 viaturas. Uma divisão inteira do exército alemão entregando-se a uma força brasileira. Fato inédito no teatro italiano da guerra. O Brasil tinha começado a guerra com civis sendo mortos no próprio litoral e terminou recebendo a rendição de uma divisão alemã. Mais de 25.000 brasileiros embarcaram para a Itália. Cerca de 450 morreram em combate. Outros milhares morreram esquecidos na Amazônia e no mar, no esforço silencioso da retaguarda. Foi esse preço alto que colocou o Brasil no mapa político do mundo pós-guerra, garantindo nosso lugar na fundação das Nações Unidas em 1945.